Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos cada um para sua parte. E me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Com um beijo traz o Filho do Homem. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Mulher, por que choras? Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei.
desafio me alegra. Aplauda o Senhor aí, gente! Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem. mas a alegria vem de manhã. És Deus de Sempre está perto perto. e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar.
desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos irmãos em todos os lugares do mundo, meus amigos do Evangelho, muito bem-vindos à Vida e TV da Primeira Igreja Batista do Cabo Branco, aqui em João Pessoa. É um prazer sempre muito grande podermos estar em comunhão, falando uns com os outros através da reflexão da Palavra de Deus. É um culto que prestamos ao Senhor todas as vezes que nos encontramos. É um momento prazeroso porque estamos na presença do Senhor, daquele que nos fez, daquele que nos conhece e nos fez para o louvor da sua glória. E mais felizes ficamos porque nós estamos reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Mesmo que de forma virtual, aqui está, portanto, a igreja do Senhor reunida para glorificá-lo, para adorá-lo, para anunciá-lo aos povos. Na verdade, quando nós estamos gravando aqui, nós temos a certeza no coração de que muitas pessoas serão alcançadas por esta palavra. Este é apenas um canal, este é apenas um meio, é uma forma que nós utilizamos para que o Senhor nos use para levar esta palavra de salvação, essa palavra de reconstrução, de transformação a muitas pessoas cujos lugares onde elas estão talvez jamais pudéssemos alcançar ou pudéssemos estar presentes. Nós somos dessa forma também, além de a igreja do Senhor reunida, nós somos missionários do Senhor, porque estamos levando a lugares muito distantes, a lugares muito longínquos, a palavra de salvação, de transformação, de revitalização da fé. Muitas vezes essa palavra encontra pessoas com muita carência, estão carentes de muitas coisas, de muitas situações, carências emocionais, carências afetivas, carências de conhecimento, carência financeira, carência de alimento, carência de companhia, carência de relacionamento, enfim. Mas aí nós nos encontramos com o Senhor e através do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nós renovamos a nossa esperança, a nossa expectativa e aí nos refazemos no Senhor. Esse é o mais gostoso de todo esse aparato que nós preparamos para que a palavra chegue até você. O que importa não são os meios, o que importa na verdade é a motivação, é o conteúdo daquilo que vai chegar às suas mãos, aos seus ouvidos, ao seu coração. E o nosso desejo é que você não fique com isso para si mesmo, que você possa compartilhar essas mídias, esses áudios, esses vídeos com bastante pessoas, amigos, familiares, irmãos que estão em outros lugares, e você vai compartilhando essa boa nova, porque na verdade você é parceiro dessa obra conosco. Nós somos amigos, irmãos, parceiros, missionários e missionárias no campo que é esse mundo inteiro. Mas vamos fazer agora a introdução do nosso culto a Deus com oração, precedidos de oração, porque a presença fundamental é a presença de Deus. Então vamos invocar o nome do Senhor para que todas as palavras aqui ditas,
todas as palavras que cheguem ao seu coração, aos seus ouvidos, possam ser palavras de mudança, de restauração, de restabelecimento, de esperança, de renovação da expectativa, de novos horizontes, de fortalecimento da fé, de bom ânimo, enfim, que o Espírito Santo fale diretamente ao seu coração. Vamos orar. Ó Pai maravilhoso e fiel, muito obrigado, Senhor, porque este dia é separado para Ti. Esse momento nós separamos para o louvor da Tua glória. E nós te agradecemos, Pai, pelo fato de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos alcançando pessoas as quais sequer conhecemos pessoalmente, mas o Senhor as conhece profundamente. E o Senhor sabe as necessidades pessoais. O Senhor sabe quais são as necessidades, as carências de cada uma delas. O Senhor sabe quais são as nossas mais profundas necessidades. O Senhor falará ao nosso coração, eu tenho certeza, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Antes, pelo contrário, ela sempre prospera naquilo para o qual ela foi e está sendo indicada. Portanto, Pai, cobre-nos agora, filhos e filhas, pais e mães, famílias inteiras que estão nesse momento separando tempo para Ti glorificar, para Te adorar, estão cultuando o Teu santo nome, que possam abrir o coração, a mente, e o Espírito Santo possa adentrar aos nossos lares, às nossas casas, e todos, absolutamente todos, estejamos cativos à Tua vontade, à revelação do Teu querer, à ministração da Tua palavra aos nossos corações. Fica conosco, perdoa-nos os nossos pecados, nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, Lucas escreveu dois livros, desses todos que estão dispostos na Bíblia Sagrada, nessa biblioteca. E ele o fez com minúcias, com detalhes. Ele foi muito criterioso. E isso já nos dá uma ideia muito clara de que nós devemos também ter critérios na anunciação da palavra de Deus. Nós devemos ter esmero, nós devemos ter cuidado, nós devemos ter zelo, nós devemos estudar para depois apresentar. Nós devemos orar para depois sairmos aos campos, às batalhas. E Lucas escreveu, em primeiro lugar, o Evangelho de Lucas. E ele fez uma pesquisa minuciosa para só depois, tomando o testemunho de muitas pessoas, depoimento de muitas pessoas, perguntando a uns e outros, analisando os fatos, analisando as circunstâncias, analisando as consequências. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo paulatinamente toda a sua pesquisa, tudo aquilo que ele intentou no coração, tudo aquilo que o Espírito Santo o inspirou a fazê-lo. O outro momento foi de escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi Lucas também que fez o acompanhamento, que fez o registro fundamental do princípio, do crescimento, da multiplicação, da capilarização da igreja na terra, depois da assunção de Cristo aos céus. Quando os discípulos estavam todos preparados para esse momento, para a descida do Espírito Santo, como havia sido prometido desde o Antigo Testamento, e Jesus disse que eles não se ausentassem, eles ficassem juntos, porque eles veriam algo maravilhoso a partir dali, porque o Espírito da promessa seria lançado sobre eles. E daí em diante, as maravilhas que Jesus fez, a igreja também iria reproduzir. Os discípulos de Jesus fariam coisas maiores daquelas que ele fez, segundo ele mesmo. A orientação de Jesus é que todos aqueles que se permitem encher da graça, da palavra de Deus, do fortalecimento desta palavra, farão proezas, porque
Não são eles que farão, mas o poder de Deus neles, em nós, é que há de fazer essas maravilhas. Então muitas coisas ocorreram e essas coisas foram sendo relatadas uma a uma por Lucas. E nós vamos, nesse momento, reparar, refletir em uma circunstância muito peculiar, muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque ela nos diz, nos ensina várias lições ao mesmo tempo, porque é palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo, é a igreja em ação, em movimento, é a igreja se multiplicando, é a igreja crescendo, é a força do poder de Deus atribuindo os dons que Deus espalhou entre os homens e fazendo evidenciá-los através do bem-estar das multidões que ouviam atentamente a fala dos discípulos depois que Jesus foi assunto aos céus. Portanto, no capítulo 3 do livro de Atos, que será objeto da nossa mensagem, da nossa reflexão agora, e aí eu gostaria que vocês em casa pudessem também refletir nessa palavra, se não nesse momento, se porventura você não está com o livro em suas mãos, mas vai ouvir atentamente, e depois você pode rever, rememorar, recapitular tudo isso em casa com seus familiares, fazendo os seus estudos, aprofundando ainda mais os seus estudos. Então veja o que é que diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Portanto, os discípulos de Jesus nada faziam que não fosse precedido por oração, que não fosse continuamente realizada a hora da oração, o momento da oração. Aliás, é o que a Bíblia recomenda, orar sem cessar, isto é, em todo tempo, em todo lugar. A nossa vida, a nossa existência deve ser uma permanente oração, um estado permanente de oração. Não é de alienação, é de enquanto você faz isso ou aquilo, você está em espírito de oração. Nada mais original, nada mais comum, normal para um cristão do que esse, de viver o seu estado de oração. Então, aqui está dizendo o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo para o templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Portanto, eles tinham um costume, o costume judaico era de, nesse espaço de tempo, às 3 horas da tarde, eles tinham comumente um encontro de oração e eles estavam, portanto, indo para o templo para orar. E alguma coisa extraordinária vai acontecer, porque agora Jesus já não está presente fisicamente entre eles. Jesus foi assunto aos céus e já estava junto do Pai, intercedendo por nós. Ele já recebera a sua glorificação por todo o seu trabalho, por todo o desenvolvimento do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. O versículo 2 prossegue dizendo o seguinte: estava sendo levado para a porta do templo, portanto para onde todos estavam indo, inclusive Pedro e João. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um deficiente físico de nascença. Perceba isso, um deficiente físico de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Atribua o valor correto às circunstâncias, as palavras que são dispostas aqui. Eles levavam sempre, e aí devia ter mais de um, devia ter vários, pedindo, estavam que careciam, aqueles que estavam pedindo socorro, aqueles que não tinham assistência de ninguém, não tinham assistência do governo, não tinham assistência da religião de então, e estavam ali pedindo uma oportunidade, uma migalha qualquer que caísse, uma moeda qualquer que caísse. Então estava sendo levado nesse momento para a porta do templo chamada Formosa, um deficiente físico de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Veja, é deplorável. Em todos os tempos, em todas as épocas, nós sempre tivemos e sempre teremos os muito pobres ou os miseráveis. Miseráveis no sentido de estarem relegados, de estarem alijados do processo de participação dos bens da sociedade. Daqueles que não recebem assistência, daqueles que são colocados à margem do caminho, que são coadjuvantes nas peças da existência humana, daqueles que são figurantes apenas na vida, aqueles que não fazem sentido para muitos, daqueles que existem por existir para a grande maioria, mas para Deus não. Para Deus todos somos igualmente importantes e quer tratar pessoalmente com cada um de nós. Deus tem algo de melhor para você e para mim. Não importa qual seja a nossa deficiência, se física, se moral, se econômica, se educacional, se cultural, não importa. O que Deus quer, na verdade, é que nós o conheçamos. Ele se permite dar a conhecer para nós. E essa é uma das formas com as quais Deus se apresenta para nós. Às vezes no infortúnio, na maioria das vezes. Então estava sendo levado esse homem para a porta ali, para ser mais um pedinte, para ser mais um daqueles que haveriam de implorar, de rogar o auxílio das pessoas. Vendo que Pedro e João iam entrar, olharam bem para ele, e então Pedro disse-lhe: olhe para nós. Esse olhe para nós tem um sentido muito profundo e significativo. Preste atenção em nós. É como quer dizer, pare de olhar para a mesma janela, através da mesma janela. Pare de olhar simplesmente para a sua dor. Olhe que há mais vida em redor. Olhe que há vida em redor. Na sua volta há o que ver. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Olhe para ver se você consegue visualizar nos meus olhos aquele que os meus olhos alcançaram ver, que foi Jesus Cristo. Ele queria entregar para aquele pedinte alguma coisa muito preciosa, para além daquilo que ele necessitava fisicamente, que eram as moedas, que era o níquel, que era a cédula, que era o valor monetário. Então Pedro diz, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Olhe para nós, para Pedro e para João, tinha um significado. Para o pedinte tinha outro. Essa é a realidade na nossa vida também. Quando nós vamos à caça de um emprego, a nossa perspectiva é uma. A do empregador é outra. A nossa necessidade é uma, a dele é outra. A nossa visão de vida é uma, a dele é outra. Mas o que Pedro e João queriam demonstrar para ele era o valor que ele tem. O valor que a pessoa humana tem quando está conseguindo observar nela a oportunidade de ser cheia do Espírito Santo. De que seu corpo seja morada do Espírito Santo. É isso que eles dois queriam fazerem com que ele visse. Olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Então disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Percebe que as perspectivas eram diferentes? O que é que o pedinte esperava de Pedro e João? Alguma ajuda financeira. O que é que João e Pedro tinham para ele? Algo muito mais precioso, muito mais valioso. E aí eles são objetivos, eles vão ao ponto da questão. Eles são pontuais em explicar para ele o que na verdade ele precisava, o que na verdade ele merecia receber. Então Pedro diz, não tenho nem ouro
e nem prata. Não tenho esses recursos que você espera das pessoas que passam aqui na porta do templo. Mas o que eu tenho, porque recebi de Deus, isso te dou. E aí ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ah, irmãos, aqui a coisa muda de figura. Aqui não está sendo distribuído dinheiro. Aqui não está sendo distribuído favor. Aqui está sendo dado de graça o que de graça foi recebido. O poder de Deus que transforma. Ele diz: o que eu tenho é isto. É o poder de Deus. Levanta e anda. Aquilo que há tempos e tempos, desde o seu nascimento, ele não podia fazer, agora pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, ele faria. Você imagina a perplexidade daqueles que estavam chegando também ao templo, ouvindo essa conversa, esse diálogo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E há uma consequência aqui, irmãos. E aí começa a explosão da igreja. Começa a divulgação entre todos os moradores daquela região, de que a igreja do Senhor, os homens do Senhor, os seguidores de Jesus Cristo estavam fazendo maravilhas. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Se você acha que quando recebe algum recurso financeiro, você recebeu tudo, você está enganado. Está enganado porque o recurso financeiro é efêmero, ele é fugaz, ele se desfaz como o éter. Você pode hoje ter muito e amanhã ter nada. Mas o que Deus te dá é eterno. O que Deus faz contigo é para sempre. Ele pegou aquele senhor pelas mãos, levantou-o e, diz o texto, as suas pernas e os seus tornozelos ficaram firmes naquele instante, imediatamente. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Ah, que maravilha! O que é que aconteceu até aquele instante? Aquele homem vinha todos os dias, pontualmente, ser deixado ali na calçada. Quem sabe ele sequer escutava o que estava sendo dito lá dentro do templo. Ele sequer tinha a oportunidade de conhecer, de ouvir as escrituras serem tomadas ali. Eles falavam lá dentro aquilo que conheciam do Antigo Testamento. E aí agora a configuração da vida vai ser absolutamente outra. No versículo 8 está escrito: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Ele agora tinha o poder de andar. Ele agora saía daquele lugar comum de estar assentado desde o nascimento, de ser levado pelos braços, de sempre precisar de alguém que o levasse, que para a sua locomoção alguém sempre teria que estar próximo. Ele agora podia de per si andar, de moto própria. Ele podia locomover-se, ele podia pular, ele podia saltar, ele podia gritar, e ele podia, sobretudo, agradecer e glorificar a Deus. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gratidão, a expressão de um coração livre, solto, cheio de alegria e de gratidão para com Deus. Ele pôs-se de pé, ele começou a saltar, ele começou a pular de alegria, e ele não saiu pelas ruas, pelo contrário, ele entrou com Pedro e João no templo. Isto é, ele foi consagrar a sua vida, ele foi agradecer a Deus a sua vitória, ele foi
mostrar, ele foi testemunhar o que Deus fez maravilhosamente na sua vida, extraordinariamente na sua vida. E olha que aquele homem estava ali sentado sempre, mas ninguém fazia coisa alguma. Não havia socorro para ele. Agora não. Agora Deus envia os seus missionários. Agora Deus envia os seus emissários, os seus seguidores, os seus discípulos, e eles fazem conforme prometido por Jesus. Vocês farão coisas maravilhosas em meu nome. É lindo isso. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha a consequência disso agora, irmãos. Olha a consequência disso, minhas irmãs. O versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Ah, queridos, este é o poder de Deus que ainda faz milagres. Esse é o mesmo que ainda levanta os cativos das suas deficiências, presos às suas necessidades. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que faz os assentados, prostrados, deitados, se levantarem e saírem andando e correndo e louvando e adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Esse foi o princípio da igreja, da evolução da igreja. A igreja não pode perder esse precioso jeito de ser igreja, de fazer com que as pessoas se sintam bem, com que a palavra de Deus faça bem ao coração das pessoas. Ah, queridos, as pessoas não estão precisando somente de coisas. Coisas são necessárias, mas são passageiras, são efêmeras. O que todos nós e todas as pessoas do mundo precisam é da salvação, é da palavra do chamamento de Deus, é de uma palavra como esta que diga: olha para nós, examina a cada um de nós, vê se há alguma coisa distinta, diferente. E quando as pessoas olharem para nós, olharem fundo nos nossos olhos, verem não somente os nossos olhos, mas os olhos de Cristo. E aí, pela força do Espírito Santo, pela fé, pela devoção, pela dedicação, pela graça de Deus, possamos dizer para elas: anda, vem, salta, pula, grita. Você está restaurado pelo poder de Deus. Talvez o que você mais queira eu não tenha para te dar, mas o que você mesmo sonha, é isso que eu estou cheio para te dar. Cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, cheio da plenitude do Espírito de Deus. Ah, não tem tesouro maior que esse, não tem tesouro maior que essa. Essa é a alegria que nos faz viver, andar, levantar todos os dias, olhar para os céus, agradecer a Deus, olhar com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e recomeçar, bater a poeira e dar a volta por cima. Ah, queridos, o desejo do nosso coração é que você não leve em conta o tempo da prostração. Se faz tempo que você espera, não tem problema. Eu sei que é sofrido, é duro esperar, mas vale a pena esperar. Eu sempre lembro disso no Salmo 37. Espera no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O salmista também disse em outra ocasião: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, o meu clamor. E pôs nos meus lábios um cântico novo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Ah, meus irmãos, que a bênção de Deus, que a graça de Deus, que o favor de Deus esteja sendo levado ao seu coração nesse momento. Que seja derramada sobre a sua casa a graça poderosa de Deus, o favor de Deus, o amor imenso do nosso Deus, o perdão, a graça e a salvação. A nossa oração é essa, é que você prossiga nesse caminho,
você prossiga amando, desejando a palavra de Deus, desejando conhecer, fazendo como Oséias proclamou: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o seu estado, Deus abençoe a nossa Paraíba, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo inteiro, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.